Oi gente, aqui é a Amanda do blog Through Some Words e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. Pra quem não tá familiarizado com o autor, ele foi o autor de Blade Runner. Na verdade, ele escreveu o livro que baseou, né, o filme. Entre outras obras dele que parece também foram pro cinema. E eu sei que essa é a mais famosa. E o único livro que eu li dele até agora foi O Homem do Castelo Alto. E esse livro aqui, ele vai ser uma distopia que vai se passar nos anos 60, no pós-Segunda Guerra Mundial. Só que aqui, os grandes vencedores da guerra foram as potências do eixo. Então foram o Japão, a Alemanha e a Itália. A Itália, na verdade, ela é meio... é uma situação meio complicada, né? Não fica muito claro o que acontece exatamente com a Itália. E acaba que, assim, quem manda no mundo acabam sendo os japoneses e os alemães. Então, assim, o mundo inteiro está dividido entre Japão e Alemanha. Os Estados Unidos, por exemplo, uma parte deles, se não me engano, a parte oeste é de domínio japonês, enquanto que a parte leste de domínio alemão, e por aí vai com o resto do mundo. Além do mundo estar dividido entre esses dois países, a África foi praticamente aniquilada, assim, da população inteira. Os judeus ainda continuam sendo caçados, ainda existem os campos de concentração, e tem toda aquela questão dos alemães e dos japoneses verem qualquer outro tipo de pessoa como inferiores, enfim. O livro, ele é narrado em terceira pessoa, só que cada capítulo vai a partir da perspectiva de algum personagem. Então, dentro dessa história a gente tem vários personagens que, de alguma forma, em algum momento da história, vão ter algum tipo de relação com o outro, né? Vão se relacionar aí, mesmo que indiretamente. No contexto dessa história aqui, a gente tem também uma relação muito interessante entre a Alemanha e o Japão, que é muito semelhante ao que foi a relação entre Estados Unidos e Rússia na época da Guerra Fria. Então é como se tivesse uma Guerra Fria entre Japão e Alemanha. Tem sempre uma tensão, assim, muito doida aí no meio. E aquela coisa, né? Uma linha fininha pra não quebrar e não dar ruim pra todo mundo. Outros dois livros são bastante citados dentro desse livro aqui. Um deles é O Gafanhoto Torna-se Pesado. Foi escrito pelo Homem do Castelo Alto, né? Que é esse que dá o título do livro. E ele é um livro de ficção, né? Onde conta o pós-guerra como se as potências aliadas tivessem vencido a guerra. Ou seja, o mundo mais ou menos como ele é hoje, né? Então ele vai retratar esse mundo paralelo aí. E é muito interessante porque foi o que aconteceu na vida real e aqui, né, é a ficção. E acredito, não tenho certeza, mas eu acho que todos os personagens estão lendo esse livro, se não todos, quase todos. E um outro livro importante é o I Ching, que é um oráculo chinês, é um livro milenar, assim, e os personagens utilizam desse livro para tomarem decisões importantes na sua vida, né? Então eles sempre consultam quando precisam fazer alguma coisa. E, bom, acho que é isso que dá pra falar sem dar spoiler da história. E, bom, esse livro ele foi escrito em 1960, né, no período pós-Guerra Mundial mesmo, pós-Segunda Guerra Mundial, e é muito interessante porque ele foi escrito na mesma época em que a história se passa. Então, se eu já achei extremamente interessante ler sobre isso agora, eu fico imaginando quem leu sobre isso na época que foi escrito, né, que estava super recente. Bom, eu achei muito legal o autor colocar essas duas realidades aí em paralelo, né, imagina principalmente para quem leu naquela época. E aqui no livro isso também acontece, esse conflito entre essas duas realidades. Mas eu gostei muito, foi um livro que eu gostei bastante. Ele, apesar de ser um livro curto, ele é um livro extremamente denso, extremamente... não vou dizer extremamente pesado, é meio pesado, porque a situação do mundo aqui é uma droga, mas é um livro bem denso, ele não é um livro tão simples de ler. Ainda mais eu que tô acostumada a ler muito YA, muita coisa mais simplesinha, acabo... demorando mais pra ler um livro desse. Eu acho que pra quem curte esse tipo de leitura e esse tipo de distopia, essas coisas assim, eu acho que vai gostar muito desse livro. No decorrer do livro a gente fica se perguntando se o que tá acontecendo, se não tá. É uma coisa muito maluca, muito doida, mas que funciona. É muito legal. E no final, pelo menos eu senti que as coisas não ficam exatamente claras, como se o autor deixasse a critério do leitor, sabe? Fica meio aberto. E isso é um fator bem interessante. E eu recomendo bastante também, então fica aí a dica, O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. Então é isso, gente. Obrigada por terem assistido o vídeo até o final e até o próximo. Tchau, tchau.